Acha que aquele punhado de nozes que come todos os dias para manter o cérebro afiado e o coração forte é a coisa mais saudável que faz? E se eu lhe dissesse que, sem saber, pode estar a cometer erros que não só anulam esses benefícios, como podem até estar a prejudicar a sua saúde? É uma realidade um pouco assustadora, não é? Todos nós, depois de uma certa idade, procuramos estas pequenas soluções, estes superalimentos que nos prometem mais anos de vida com qualidade. Compramos as nozes, cheios de boas intenções, pensando que estamos a fazer um grande favor ao nosso corpo. Mas a verdade é que existe um segredo na forma como consumimos este fruto seco tão poderoso. Um segredo que a maioria das pessoas desconhece e que pode fazer toda a diferença entre ajudar ou prejudicar o seu organismo. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros mais perigosos que muitos de nós cometemos ao comer nozes, erros que podem estar a causar inflamação, a dificultar a digestão e até a contribuir para o ganho de peso. Fique comigo até ao fim, porque o último erro é o mais surpreendente e, honestamente, o que quase toda a gente comete sem sequer se aperceber. Vamos então começar pelo primeiro erro, que é talvez o mais comum e aquele em que caímos com mais facilidade: comer nozes em excesso. Sim, eu sei o que está a pensar. Como é que algo tão saudável pode ser mal em excesso? É uma armadilha em que é muito fácil cair. Ouvimos por todo o lado que as nozes são fantásticas para o cérebro, ricas em ômega 3, boas para o coração. E são. Mas o que muitas vezes não nos dizem é que são também incrivelmente densas em calorias e gordura. Pense nisto como um bom vinho do Porto. Um cálice pequeno pode até fazer bem ao coração e à alma, mas se bebermos a garrafa inteira, bem, o resultado já não é tão positivo. Com as nozes, a lógica é a mesma. Um pequeno punhado, cerca de 7 nozes inteiras, o que dá umas 28 a 30 gramas, é a dose perfeita para colher todos os benefícios sem sobrecarregar o corpo. Sei que é tentador ter o saco ao nosso lado enquanto vemos televisão e ir tirando uma atrás da outra, mas quando damos por nós, já comemos o triplo da quantidade recomendada. E qual é o problema disso? Primeiro, o ganho de peso. As calorias extra, mesmo que venham de uma fonte saudável, se não forem gastas, acumulam-se. E um peso acrescido significa mais pressão sobre as nossas articulações, especialmente os joelhos e as ancas, e mais trabalho para o nosso coração. Mas há uma questão ainda mais subtil. As nozes contêm ômega 3, que é anti-inflamatório, mas também contém uma quantidade ainda maior de ômega 6. O nosso corpo precisa dos dois, mas o segredo está no equilíbrio. A dieta moderna já é excessivamente rica em ômega 6, e quando comemos nozes em demasia, estamos a desequilibrar ainda mais essa balança, o que pode, ironicamente, promover a inflamação no corpo. Para quem já lida com dores nas articulações ou artrite, isto é exatamente o oposto do que queremos. Portanto, a primeira lição é a moderação. Tire a sua dose para um pires pequeno e guarde o resto do saco. Assim, desfruta do sabor e dos benefícios sem cair no exagero. Agora, passando para o segundo erro, que é igualmente importante e está ligado à frescura das nozes que comemos. Este erro é comer nozes rançosas sem se aperceber. Devido ao seu alto teor de gorduras saudáveis, as nozes são muito sensíveis e podem oxidar, ou seja, ficar rançosas, muito facilmente, especialmente num clima como o nosso, em Portugal, que pode ser úmido ou muito quente no verão. Quando a gordura das nozes fica rançosa, ela não só perde as suas propriedades benéficas, como também cria compostos nocivos chamados radicais livres. Estes radicais livres são pequenas moléculas instáveis que causam danos às nossas células. Um processo chamado estresse oxidativo. Pense no estresse oxidativo como a ferrugem do nosso corpo. Acelera o envelhecimento, contribui para a inflamação crônica e está na raiz de muitas doenças relacionadas com a idade. Então, como podemos saber se as nossas nozes estão rançosas? Confie nos seus sentidos. O cheiro é o primeiro sinal. Nozes frescas têm um aroma suave, a fruto seco. Nozes rançosas cheiram a tinta, a óleo velho ou a cartão molhado.
Se cheirar e não tiver a certeza, prove uma. O sabor será amargo, ácido e desagradável. Visualmente podem também parecer mais escuras ou enrugadas. Se suspeitar, é melhor deitar fora. O risco não compensa. E para evitar que isto aconteça, o armazenamento é fundamental. O pior sítio para guardar nozes é num frasco de vidro transparente, na bancada da cozinha, onde apanham luz e calor. O ideal é guardá-las num recipiente opaco e hermético, num local fresco e escuro, como a sua despensa. Se comprar em grande quantidade e souber que não as vai consumir rapidamente, o melhor lugar é mesmo o frigorífico. E se quiser conservá-las por muitos meses, pode até congelá-las. O frio protege as gorduras delicadas da oxidação. Este cuidado simples garante que cada noz que come está a contribuir para a sua saúde e não a sabotá-la silenciosamente. Agora que já estamos atentos à quantidade e à frescura das nossas nozes, vamos falar de um passo que a maioria de nós salta, mas que pode transformar completamente a forma como o nosso corpo as aproveita. O terceiro erro é comer nozes sem as demolhar ou ativar. Sei que pode parecer estranho, mas os nossos antepassados, com a sua sabedoria popular, já faziam isto com muitos grãos e leguminosas, como o feijão, e havia uma boa razão para isso. As nozes, na sua forma crua, contêm na sua pele substâncias chamadas antinutrientes, como o ácido fítico e os inibidores de enzimas. Estes nomes parecem complicados, mas a sua função é simples: proteger a semente até que ela encontre as condições certas para germinar. O problema é que, quando ingerimos estes compostos, eles podem causar alguns problemas no nosso sistema digestivo. O ácido fítico, por exemplo, tem a capacidade de se ligar a minerais importantes no nosso intestino, como o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio, e impedir que o nosso corpo os absorva. Para nós, senhores, que já temos uma maior preocupação com a densidade óssea e a absorção de nutrientes, isto é particularmente importante. Podemos estar a comer alimentos ricos em minerais, mas se os comermos juntamente com um punhado de nozes não demolhadas, uma parte desses minerais pode ser roubada e eliminada sem ser aproveitada. Além disso, os inibidores de enzimas podem dificultar o trabalho das nossas próprias enzimas digestivas, o que pode levar a uma sensação de peso no estômago, gases e inchaço depois de as comer. A boa notícia é que a solução é incrivelmente simples: demolhar. O processo é muito fácil. Basta colocar as nozes numa taça, cobri-las com água morna e adicionar uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a ativar as enzimas que neutralizam os inibidores. Deixe-as de molho por cerca de 4 a 8 horas. Não precisa de ser mais tempo do que isso. Depois escorra a água, vai notar que ficou com um pouco acastanhada. Passe as nozes por água limpa e estão prontas a comer. Pode comê-las assim, úmidas e com uma textura mais macia, ou se preferir que fiquem crocantes novamente, pode secá-las no forno na temperatura mais baixa possível durante algumas horas, ou num desidratador, se tiver um. Este simples passo de acordar as nozes torna-as muito mais fáceis de digerir e desbloqueia todo o seu potencial nutritivo, garantindo que o seu corpo absorve todos os minerais e vitaminas que elas têm para oferecer. O quarto erro está relacionado com as escolhas que fazemos no supermercado. É o erro de escolher o tipo errado de nozes. As prateleiras estão cheias de opções tentadoras: nozes caramelizadas, nozes salgadas, nozes cobertas de chocolate, nozes torradas em óleo. Parecem deliciosas, mas a verdade é que estas versões processadas podem transformar um superalimento num problema para a sua saúde. As nozes caramelizadas ou cobertas de chocolate, por exemplo, estão carregadas de açúcar. Este açúcar adicionado provoca picos de glicemia no sangue, o que é especialmente perigoso para quem tem pré-diabetes ou diabetes, e contribui para a inflamação geral do corpo, exatamente o que estamos a tentar combater ao comer nozes. As nozes salgadas, por sua vez, podem ser uma bomba de sódio. A maioria de nós já consome sódio em excesso, o que contribui para a tensão arterial alta e aumenta o risco de problemas cardíacos. Um pequeno punhado de nozes salgadas
pode facilmente fazer-nos ultrapassar a dose diária recomendada de sal. E depois temos as nozes torradas comercialmente. Muitas vezes são torradas a altas temperaturas e com óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de girassol ou soja, que são ricos em ômega 6 e promovem a inflamação. O calor excessivo também pode danificar as gorduras poliinsaturadas sensíveis das nozes, tornando-as menos saudáveis. A solução é simples. Opte sempre pela versão mais natural possível. Procure nozes cruas, ao natural, sem sal nem açúcares adicionados. Leia sempre o rótulo para ter a certeza do que está a comprar. Se gosta do sabor das nozes torradas, o melhor é fazê-lo em casa. É muito fácil. Pode tostá-las numa frigideira seca, em lume baixo, por apenas alguns minutos, mexendo sempre para não queimarem, ou espalhá-las num tabuleiro e levá-las ao forno a uma temperatura baixa por um curto período de tempo. Assim, controla o processo, não adiciona óleos prejudiciais e desfruta de um sabor delicioso e de todos os benefícios intactos. Lembre-se, as nozes são usadas em muitas sobremesas tradicionais portuguesas, como o bolo de noz, e são maravilhosas com queijo e marmelada. Essas são iguarias para ocasiões especiais. Para o consumo diário, com o objetivo de melhorar a saúde, a simplicidade é a sua maior aliada. Chegamos agora ao quinto e último erro, aquele que eu disse que poderia ser o mais surpreendente. É um erro subtil que não tem a ver com a noz em si, mas com o contexto em que a comemos. O erro é comer nozes juntamente com as refeições erradas. Nós tendemos a pensar nas nozes como um complemento saudável para qualquer prato e podemos polvilhá-las sobre tudo, desde saladas a pratos principais pesados. No entanto, a forma como as combinamos pode afetar drasticamente a sua digestão e a absorção dos seus nutrientes. As nozes são densas em gordura e proteína. Quando as comemos juntamente com uma refeição que já é rica e pesada, como um cozido à portuguesa ou um assado farto, estamos a sobrecarregar o nosso sistema digestivo. À medida que envelhecemos, a nossa produção de enzimas digestivas tende a diminuir, tornando mais difícil para o nosso corpo decompor refeições complexas e muito gordurosas. Esta sobrecarga pode levar a uma digestão lenta, sensação de infartamento, azia e desconforto abdominal. Além disso, como falamos antes, as nozes contêm taninos e algum ácido fítico residual, mesmo depois de demolhadas. Quando consumidas em grandes quantidades juntamente com alimentos ricos em ferro, como carne vermelha ou espinafres, podem interferir ligeiramente na absorção desse mineral essencial. Então, qual é a melhor forma de as comer? A maneira ideal de desfrutar das nozes e tirar o máximo proveito delas é como um lanche, isoladamente entre as refeições. Comer um punhado de nozes a meio da manhã ou a meio da tarde dá ao seu corpo a oportunidade de se concentrar em digeri-las adequadamente, absorvendo toda a sua bondade sem a competição de outros alimentos. Desta forma, elas fornecem energia sustentada e ajudam a manter a fome sob controlo até a próxima refeição. Se quiser mesmo adicioná-las a uma refeição, escolha uma que seja mais leve. Por exemplo, algumas nozes picadas por cima das papas de aveia ou de um iogurte natural ao pequeno almoço funciona muito bem. Combiná-las com uma peça de fruta, como uma maçã bravo de Smolf, também é uma excelente opção de lanche. A chave é pensar nas nozes não como um extra para tudo, mas como uma pequena refeição nutritiva por si só. Assim, como vimos, desfrutar dos incríveis benefícios das nozes vai muito para além de simplesmente abrir o saco e comer. Trata-se de ter consciência da quantidade, garantindo que estão frescas e bem armazenadas, talvez dar-lhes um banho rápido para acordá-las e torná-las mais digestivas, escolher a sua forma mais pura e natural e ser inteligente sobre quando as come. Não se sinta sobrecarregado com esta informação. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de fazer pequenas mudanças conscientes que, somadas, podem ter um impacto enorme na sua saúde e bem-estar. Comece por aplicar uma destas dicas. Talvez esta semana se concentre apenas em medir a porção correta. Na próxima, pode experimentar demolhá-las.
Pequenos passos levam a grandes resultados. Lembre-se que cada escolha que faz é uma oportunidade para cuidar melhor de si. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Costuma comer nozes regularmente? Já cometeu algum destes erros sem saber? Ou talvez tenha uma dica especial ou uma forma favorita de as comer que queira partilhar. Deixe o seu comentário abaixo. Ler as vossas experiências e partilhas é uma das melhores partes de criar estes vídeos para a nossa comunidade. Se achou esta nossa conversa útil e interessante, por favor, não se esqueça de deixar um gosto no vídeo. Esse pequeno gesto ajuda imenso a que mais pessoas possam encontrar esta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal para não perder os nossos próximos encontros, onde continuaremos a explorar formas simples de viver com mais saúde, energia e alegria. Lembre-se sempre que cuidar de si é um ato de amor que não tem idade. Continue curioso, continue ativo e desfrute de cada momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.